A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas da CPAD nesse terceiro trimestre de 2022. A revista que tem a temática Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje estaremos estudando a lição 4, lição que será dada nas escolas dominical, nas igrejas, no dia 24 de julho de 2022, e tem por título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Na lição passada, nós estudamos a respeito da imoralidade sexual em todas as suas formas. Estudamos ali a respeito do adultério, fornicação, também a respeito da homossexualidade. Já estudamos também na lição 2 a respeito da banalização da graça. E na lição 1 vimos ali as formas que Satanás age, as esferas, qual a natureza do ataque. Vimos aí de uma forma geral o que estamos estudando aqui neste trimestre. E aqui o texto áureo da lição de hoje está em Mateus, no capítulo 19 e o versículo 6. E diz assim: Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui nós vemos que Jesus ele faz uma apologia, ao casamento como sendo uma instituição criada por Deus, a família. Aqui, como ele diz, o que Deus ajuntou, ou seja, foi algo criado por Deus. E aqui também nós vemos, quando ele diz não separe o homem, aqui é uma proibição para que os homens eles não venham a dissolver a união matrimonial, principalmente aqui no contexto da lição, como está no versículo de número 3, por qualquer motivo, como está aqui na leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus no capítulo 19, do versículo 1 ao 9, o versículo 3, os fariseus eles fazem a seguinte pergunta a Jesus, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, aqui o Senhor Jesus, nessa resposta, ele já combate esse repúdio, a tentativa de dissolver o casamento através do divórcio, principalmente por qualquer motivo, de forma banalizada. E aqui, na verdade prática, o autor diz que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A gente bateu bastante na tecla da questão heterossexual e monogâmico na aula passada, e hoje estaremos vendo nessa lição de hoje, na lição 4, a respeito da indissolubilidade do casamento. O casamento ele foi criado por Deus para que fosse vitalício, para sempre. Então, como eu já disse, a leitura bíblica em classe ela se encontra em Mateus, no capítulo 19, dos versículos 1 ao 9. Os irmãos fazem aí a leitura para que nós possamos estar tendo uma melhor compreensão e acompanhando aqui na aula. Vamos também fazer a leitura desses versículos conforme o andamento da lição. Então, aqui na introdução, o autor diz assim: o divórcio ele é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Aí aqui no final ele diz que, devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Então aqui a gente vai estar fazendo uma apologia, uma defesa, de acordo com aquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas. E como a gente já viu na aula passada, e também está aqui na verdade prática da lição de hoje, o casamento, conforme o plano de Deus, ele tem a característica de ser heterossexual, ou seja, macho e fêmea, sexos opostos. Ele tem a característica também de ser monogâmico, apenas um homem e uma mulher, e não poligâmico, com mais de duas pessoas ali
envolvidas, e também tem a característica de ser indissolúvel, que é que nós vamos estar tratando aqui hoje, né? O casamento ele foi feito, criado, né? Um projeto de Deus para o casamento foi que ele fosse vitalício, né? Até a morte separar. Então, aqui nós aprendemos também na lição passada que devemos fugir de toda e qualquer imoralidade sexual, né? Conforme está ali em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 18, quando Paulo ele fala para fugir da prostituição ou da porneia, né? A palavra porneia, que a gente também vai fazer uso dela aqui hoje, né? Nós explicamos na lição passada, falando que a porneia ela se refere, né, a toda e qualquer imoralidade sexual, né? Toda prática sexual feita fora do plano original de Deus para o casamento é a porneia, né? É a prostituição, é a imoralidade sexual, né? O ato, a relação sexual ilícita, né? Que está fora do padrão bíblico. E a Bíblia, ela é clara, lá em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 4, a respeito do julgamento dessas pessoas que praticam a imoralidade sexual. Então, lá em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 4, o autor diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. Né? Aqui os adúlteros, né? Essa expressão aqui no grego, né? São os pornós, né? Ou seja, aquelas pessoas que praticam as relações sexuais ilícitas, né? Fora do casamento, como é o caso do adultério. Né? Então essas pessoas elas serão julgadas, condenadas por Deus. Na lição de hoje, então, a gente vai estar dando continuidade nessa perspectiva do casamento e vamos estar estudando, como o autor fala aqui, essa questão da banalização, da normalização do divórcio, tanto na sociedade mundana, isso a gente sabe, né, que é algo que já é comum na sociedade mundana, mas principalmente o fato de estar se normalizando no meio evangélico, né, no meio da igreja. Até porque, como está lá João, ele diz que o mundo ele jaz no maligno, né? 1 João 5,19. Então é normal acontecer isso na sociedade mundana, mas dentro da igreja não é normal, né? E isso tem se tornado uma prática comum. E é aí mais uma forma, né? Mais uma sutileza, né? Mais um engano do inimigo na tentativa de destruir a família, né? De atacar a família, que é a principal célula da igreja e da sociedade. Então, destruindo a família, ele vai estar também destruindo aí parte da igreja. Essa é a tentativa do inimigo. No trimestre passado, nós estudamos a respeito desse assunto, né? Lembra que na aula passada eu falei que tínhamos estudado na lição 5 do trimestre passado a respeito do adultério? Nós estudamos também, tanto a respeito do adultério como do divórcio, nessa lição número 5. Então, você quer aprender um pouco mais a respeito do divórcio, né? Conforme o Senhor Jesus ensinou ali no Sermão do Monte, que está dentro do capítulo 5 de Mateus. Dá uma olhada na lição 5, está lá na playlist do segundo trimestre de 2022. A lição 5 vai estar falando um pouco aí a respeito do divórcio para você complementar o conhecimento. Então, a gente deve ter em mente, né, que o plano original de Deus, como o próprio Senhor Jesus fala aqui no versículo 4 e no versículo 8 de Mateus 19, ele fala no princípio, né, ao princípio, né, na origem. Então, o plano original de Deus para o casamento era a indissolubilidade, que é como está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, que é a passagem que o Senhor Jesus cita aqui no capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Então, a gente vê que Deus ele criou macho e fêmea, uniu, né? O homem ele sai da casa, deixará o seu pai e a sua mãe, vai se unir à mulher e serão os dois numa só carne, né? O Senhor Jesus ele cita essa passagem ali
de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, e mais à frente, né, ele fala que Moisés ali, ele permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração, mas no princípio não era assim, ou seja, a vontade de Deus, o plano, o projeto original de Deus para o casamento não era que ele fosse dissolvido, era que o casamento fosse vitalício. Então, esse era o plano original de Deus, que o casamento ele fosse algo indissolúvel. Até porque o casamento ele é um presente de Deus para a humanidade. E ele deve ser honrado, o casamento. A gente vê em Provérbios, no capítulo 18 e no versículo 22, Salomão diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Já no capítulo 19, versículo 14, ele diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Aí é o versículo que nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 4, no início ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula. Então, esse é o presente que Deus deu para a humanidade. Então, o casamento no plano original de Deus, ele é um dom, uma dádiva dada por Deus e para que seja de forma indissolúvel. Então, nessa perspectiva bíblica do que é o casamento, né, e tendo também a compreensão de que o casamento ele não vem pronto, não é algo perfeito, até porque as duas pessoas que estão se juntando ali não são pessoas perfeitas, então o casal ele deve buscar durante ali o seu matrimônio construir o casamento, construir a sua união. Tudo isso com base em respeito, amizade, fidelidade, companheirismo, né? Um bom tratamento um para com o outro, o carinho que tem que ter. Isso a gente também falou aqui um pouco na aula passada, né? Deus ele deu ali até o sexo, né, para o casal, para que eles pudessem usufruir e ter aquilo ali como algo bom, para que eles pudessem aproveitar um com o outro. Então o casal ele tem que ter tudo isso para ir construindo bem ali o casamento. Então, infelizmente, o que a gente vê é que muitos, né, por não terem discernimento, e Pedro ele fala disso lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que isso é importante dentro do casamento, o discernimento, o entendimento, né, entre o marido e a mulher, essa conversa deve haver entre eles dois, e também a falta, muitas vezes, de amor e respeito, que é como Paulo fala que tem que ter entre o casal, em Efésios, no capítulo 5 e o versículo 33, Paulo ele vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 33, Paulo diz assim: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, ou seja, o amor, e como a si mesmo, e a esposa respeita o seu marido. Então tem que ter o amor e tem que ter o respeito, tem que ter o discernimento, tem que ter o entendimento, a conversa entre o casal, porque infelizmente, como muitos aí não tem isso dentro do seu casamento, acaba levando à destruição da família e caminhando rumo ao divórcio. Então é importante que essa seja a base do casamento, para que ele possa ser construído. Como eu disse, não vem pronto, não é nada perfeito, tem que ser construído. E o que a gente vê aí, né, segundo dados aí do IBGE, é que tem, nas últimas 3 décadas, havido um aumento muito grande no número de divórcios, devido a muitos fatores, né? Como a questão, a gente falou a respeito na aula passada, dessa revolução sexual que aconteceu, isso também influenciou no aumento do número de divórcios, a presença da TV, das redes sociais, tudo isso influenciou no aumento do número de divórcios, que aumentou nessas últimas 3 décadas, teve um aumento aí percentual de 269%, ou seja, mais de 3 vezes o número de divórcios que havia anteriormente. Então, o número de casos de divórcio
ele aumentou de forma assim estrondosa, né? De forma espantosa. As pessoas têm se divorciado com essa mudança cultural e também a mudança na legislação, né? O autor ele cita até aqui no tópico 2 essa mudança na Constituição de 1988, permitindo que as pessoas se divorciassem e se casassem quantas vezes quisessem. E isso deu liberdade, né, aí para que as pessoas pudessem agir da forma como bem entendessem, né? Então houve um aumento muito grande do número de divórcios. Aí teve uma pesquisa aí do Instituto Barna, e eles mostraram, e esse que é o preocupante, que o número percentual de divorciados, cerca de 25%, ele vai ser o mesmo entre os evangélicos, os católicos, outras religiões e também aqueles que não têm uma afiliação religiosa. Ou seja, o negócio está do mesmo jeito em qualquer lugar. Tanto para aqueles que têm uma religião que não permite o divórcio, né, não tolera o divórcio é tido como algo errado, como também para aqueles que não estão nem aí, né? Não há nenhum impedimento, né, para que ocorra o divórcio. Ou seja, o divórcio, quando a gente fala do nosso meio evangélico, né, da igreja, né, o divórcio ele tem entrado na igreja de uma forma espantosa, né? Porque as coisas que eram para acontecer somente no mundo, por estar entregue ao sistema do inimigo, estão acontecendo também dentro da igreja do Senhor. E isso é o fato preocupante. Por isso estamos estudando essa lição aqui hoje, mostrando a sutileza da normalização do divórcio. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, mostrar que devemos combater a normalização do divórcio. O divórcio ele não pode ser algo normal dentro da igreja, porque é algo que não é tolerado pelo Senhor. É algo que não está dentro do plano original de Deus para o casamento. Mostrar também as consequências que o divórcio ele pode causar tanto para o homem como para a mulher e também, no caso dos casais que tiveram filhos, para os seus filhos. Então aqui, no tópico 1, nós vamos ver o divórcio no contexto bíblico. Aí vamos falar do divórcio no contexto do Antigo Testamento e o divórcio no contexto do Novo Testamento. E no segundo tópico, vamos ver a sutileza da normalização, o divórcio no aspecto legal e no aspecto moral. Muitas pessoas pensam que por estar agindo de forma legal estão corretas, mas deve ser considerado o aspecto moral, que é aquilo que é ensinado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. E no terceiro tópico, o divórcio e a prática pastoral, né? Como é que a igreja, os pastores, os líderes, eles devem agir em relação à pessoa divorciada, né? Qual deve ser o amparo espiritual, psicológico que ela deve dar para essa pessoa? Então deve estar preparado, os líderes, os pastores devem estar preparados para poder amparar essa pessoa, mostrar para ela que ela é amada por Deus, que Deus tem perdão para a vida dela e ao mesmo tempo combater o divórcio. É semelhante ao que fizemos na aula passada, né? Essa prática pastoral com a questão da imoralidade sexual, né? Ao mesmo tempo que Deus ele tem perdão, mas a prática ela não pode ser mantida, né? Como falamos na aula passada, Deus ele nos recebe como nós estamos, mas ele não aceita a forma como nós andamos, a forma como nós estamos. Nós temos que mudar, nós temos que nos transformar. Quando falamos de evangelho, falamos de boas notícias, falamos de algo transformador, né? Como o apóstolo Paulo fala, aquele que está em Cristo ele é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? E aquele entendimento, como ele fala em Romanos 12:2, né? Esse entendimento renovado, ele nos transforma para que a gente venha compreender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Nós não podemos andar de acordo com o que o mundo anda, devemos ser transformados. Então tudo isso está incluso aí na questão da prática pastoral em relação à pessoa do divorciado, né? Ele tem que mostrar que Deus o ama, que perdoa, mas que a prática do divórcio não é uma prática correta, né? Não é uma prática que está dentro do que Deus planejou para o casamento,
e que deve ser algo que não deve ocorrer, né, dentro do casamento das pessoas cristãs. Então aqui no ponto 1, do tópico 1, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Então na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício, né? Como a gente já falou aqui a respeito disso também, na questão da heterossexualidade. E aqui ele disse que, contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece até como uma permissão. Como está ali em Deuteronômio, e nós vamos abrir aqui para fazer a leitura dos versículos 1 ao 4, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela, e aqui esses termos aqui a gente vai explicar melhor depois, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e mandar embora, se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para ser mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. E aqui a gente vê, né, que é importante nós ressaltar novamente aqui que o plano original de Deus é que o casamento ele seja indissolúvel, né, que o casamento ele não venha a ser dissolvido. Mas em alguns momentos aqui no Antigo Testamento há essa concessão para o divórcio. Como Jesus vai explicar mais à frente, nós vamos ver aqui em Mateus, ele fala que Moisés deu essa permissão devido à dureza do coração dos homens, né? Devido à dureza do coração, Moisés ele permitiu que houvesse o divórcio nessas circunstâncias. E aqui, as escolas rabínicas, né, nos dias de Jesus, eles interpretavam de diferentes formas essa passagem. E aí tinha a escola de Shammai e tinha a escola de Hillel, né? A escola de Shammai, ele focava aqui nesse versículo 1 na parte da coisa indecente ou coisa feia, né? Como pode ser traduzido aqui do hebraico, essa expressão, né? E aqui eles diziam, né, que o homem ele não poderia se divorciar da sua mulher a não ser que ele encontrasse na sua mulher algum motivo de vergonha. Isso era o que a escola de Shammai dizia, né? Que ele só poderia se divorciar da mulher se encontrasse algum motivo ali de vergonha nela. Já a escola de Hillel, eles diziam, né, enfatizavam ali essa expressão não for agradável aos seus olhos, né, não for uma coisa bonita aos seus olhos, e aí eles entendiam que isso permitia o divórcio em qualquer circunstância, né? No caso, se a mulher deixasse a comida estragar, o homem já poderia ali se divorciar dela. Também, até mesmo se ele encontrasse uma mulher que fosse mais bonita que ela, ele ali já poderia dar a carta de divórcio e se divorciar. Porque era algo que não era compreendido, né, de uma forma correta, né? Não era interpretado de uma forma correta. Você vê que tinha várias interpretações. Então não era interpretado da forma correta ali por eles. Então, diante desses conflitos aí de interpretação, foi que o Senhor Jesus ele veio e destacou, né, o plano original de Deus para o casamento, que é quando ele fala, né, no princípio, né, ou seja, ele está remetendo ali ao plano original de Deus, que é o que a gente vê aqui no ponto 2, né, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Foi quando o Senhor Jesus veio, né, e mostrou que realmente qual era a vontade de Deus, né? Qual o plano original de Deus para o casamento. Então aqui ele diz que no texto de Mateus, no capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus
é que o casamento dure para toda a vida, né? Como está aqui entre os versículos 4 até o versículo 9, a gente já faz uma leitura e vai compreendendo. Ele diz que, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, né, apolio, divórcio, no grego, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. E que mais à frente ele diz que alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito a um novo casamento. Então aqui nós vemos, né, no capítulo 19, que inclusive é a leitura bíblica em classe, que aqui e em outras passagens também nos evangelhos, como em Mateus no capítulo 5, versículo 32, que é uma das antíteses ali no Sermão do Monte, quando o Senhor ele faz a verdadeira interpretação em relação ao divórcio, né, do que era interpretado ali na época. Em Marcos também no capítulo 10, dos versículos 2 ao 12, e em Lucas no capítulo 16 até o versículo 18. E ali Jesus ele mostra nessas passagens que, na verdade, a concessão de Moisés em relação ao divórcio foi devido à dureza do coração dos homens. Mas isso não era o plano original, o projeto original de Deus para o casamento. Então assim Jesus ele desfez, né, ao falar isso daqui, todos os pensamentos liberais que havia em relação ao divórcio, né, que foram ali criados pelas escolas rabínicas, né? Então Jesus ali mostrou que não era dessa forma que Deus pensava a respeito do casamento. E aqui a gente vê, quando a gente lê aqui dos versículos 4, a partir do versículo 4, diz, né, do capítulo 19 de Mateus: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E diz: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne? E Jesus respondendo em relação ao divórcio por qualquer motivo, né? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Então o homem não poderia se intrometer, né, naquilo que Deus havia juntado, que era o quê? O casamento, né? Falando a respeito do casamento, da união. Então é uma ordem de Jesus proibindo que os homens ficassem dissolvendo os casamentos, né? Aí fazendo com que o divórcio fosse algo banalizado, normalizado. E aí disseram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Né? Contrariando Jesus contra a palavra. Sei que ele tentando, né, Jesus nesse sentido. Aí disse-lhes a ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Então Jesus mostrando que o plano original de Deus não era bem isso. Aí ele diz aqui, nós vemos a única exceção permitida por Jesus para o divórcio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui a exceção que o Senhor Jesus faz no versículo 9 do capítulo 19 de Mateus é em relação à porneia, né? Como a gente já havia falado, a porneia ela é imoralidade sexual. Então, havendo a imoralidade sexual, dentre as quais está dentro o adultério, né? A infidelidade conjugal, a traição, então é possível haver sim aqui a dissolução do casamento. Então todos aqueles que se separassem por outro motivo que não fosse a infidelidade conjugal estariam cometendo adultério, né? Estariam pecando. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus aqui ele também deixa a entender, dá aqui o entendimento de que aqueles que forem vítimas, né, em relação aí ao adultério, no divórcio, né? Ele diz assim: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Então dá a entender também que qualquer que repudiar a mulher e casar com outra, sendo por causa de prostituição, no caso de um adultério, né? Então a mulher ou o marido, né, traiu o seu cônjuge, aquele cônjuge que foi traído, ele pode tornar a casar-se sem estar cometendo adultério, até porque foi por causa de prostituição.
então ele não vai estar cometendo o adultério. Então aquela pessoa que sofreu uma traição conjugal, ele pode se casar novamente sem cometer o adultério, né? Então é essa permissão também que nós vemos aqui nesse texto, que dá a entender do que o Senhor Jesus falou, de que a pessoa que sofreu a traição conjugal, ela pode voltar a se casar novamente. E aqui o autor ele fala também no contexto das cartas de Paulo, né? Onde o casamento ele também é visto ali como para a vida toda. O texto que ele vai tomar como base está em 1 Coríntios, no capítulo 7, dos versículos 10 até o versículo 15. E aqui ele diz: contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. No caso dos crentes, Paulo diz que se o casal vem a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. No caso dos casamentos mistos, um crente com descrente, Paulo diz que o cônjuge descrente, se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, e esta não estaria sujeita à servidão. Então, o cônjuge crente que foi abandonado, ele está livre para se casar novamente, né? Não está sujeito à servidão. Então, aqui, esse texto ele está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, dos versículos 10 ao 15. Né? Diz assim: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da esposa. Então aqui o conselho que Paulo dá é: olha só, vocês dois aí são crentes. O que Deus diz é que não se separem, né? Porque o casamento ele é algo que foi feito para sempre. Mas se houver a separação, o que Paulo diz é que eles não podem se casar novamente. Ou eles ficam sós, né? Ou eles não vão contrair ali novas núpcias, ou eles se reconciliam, que é uma possibilidade, né? Isso a gente deve sempre deixar claro, aberto aqui o espaço para o perdão. Né? Sempre que houver algo, né, entre um casal, deixar aberto o espaço para o perdão, para que possa se reconciliar novamente. Né? Então esse é o conselho de Paulo para os casais cristãos. Já para os casais mistos, né, onde tem um cônjuge crente e o outro cônjuge descrente, Paulo diz assim: aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Aqui Paulo diz que se o cônjuge descrente ele concordar em permanecer, né, ali casado com o crente, ele deve permanecer com o seu marido. Né? O abandono ele não pode partir da parte do crente. Né? O cônjuge cristão ele deve permanecer ali com o seu marido. E aí, no versículo 15 ele diz: mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Né? Aqui, no caso, no abandono por parte do descrente, então o cônjuge crente ele vai estar livre para se casar novamente. É porque não há nenhuma proibição aqui em relação a contrair um novo casamento, né? Novas núpcias. Então, no caso do descrente abandonar, né? E esse abandono aqui, né, cabe aqui alguma interpretação, porque no caso, por exemplo, algumas coisas configuram abandono, um marido espancando a sua esposa, esse marido ele não está querendo ficar com essa esposa, então isso configura um abandono. Na verdade, configura até um crime, né? O marido espancando ali a sua esposa, ou a esposa, enfim, espancando também o marido, como a gente vê hoje em dia acontecendo. Então, caso chegue, né, em alguns casos como esse, daí configura um abandono. Né? A pessoa não está querendo
ficar junto com o seu cônjuge. Então, no caso de abandono, é possível a pessoa que foi abandonada, né, o crente que foi abandonado, ele contrair um novo casamento. Como Paulo diz, Deus nos chamou para a paz, né? Esse é o conselho que Paulo nos dá. E aqui a gente vê então combinando, né, esses ensinamentos de Jesus com os ensinamentos de Paulo, a gente vê que há duas exceções, né, para a dissolução do casamento. A gente vê que o plano original de Deus é que o casamento ele seja vitalício, mas há duas concessões para o casamento ser dissolvido. Isso tudo, claro, meus irmãos, a gente sabe que é por causa do pecado, né? Tudo isso está relacionado ao pecado, né? Que é no caso da infidelidade conjugal e no caso do abandono por causa do descrente, né? São as duas concessões feitas em relação à dissolução do casamento. A infidelidade conjugal, né? As relações sexuais ilícitas por parte do cônjuge e também, como o adultério, por exemplo, e o abandono por parte do descrente, né? Se o descrente ele não quer mais ficar com você, senão é obrigado a ficar ali na servidão, né? Pode se separar e contrair um novo casamento até. E aí, a declaração de fé das Assembleias de Deus, né, ela mantém esse entendimento, né, de que para dissolução do casamento existem essas duas condições e também, claro, né, como eu já falei até no início, né, até que a morte os separe, né, como está lá em Romanos no capítulo 7 e no versículo 22, também em 1 Coríntios, no capítulo 7 e versículo 39, onde Paulo diz assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, né? Lembrando sempre isso daqui, né? Por exemplo, a mulher é casada com um descrente e o descrente quis permanecer com ela, ou o marido com a esposa, enfim, e vem a falecer o descrente, ela pode se casar novamente, mas lembrando, se casar com alguém que seja crente, né? Já que o casamento dela foi contraído, né, ali quando não era crente, aceitou a Jesus, um exemplo, né? Aceitou a Jesus e o marido não aceitou, ou o marido aceitou e a mulher não aceitou, então o cônjuge descrente veio a falecer, ele pode se casar novamente, mas desde que seja com alguém que seja crente, que agora ele já conhece a verdade, né? Sabe que não há comunhão entre as trevas e a luz. É isso que devemos ter como entendimento. Então vamos aqui agora para o tópico 2, a sutileza da normalização do divórcio, né? E aqui os pontos 1 e 2, no primeiro ponto ele fala o divórcio no seu aspecto legal, onde ele diz que no aspecto legal da legislação brasileira é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Só que ao mesmo tempo que o divórcio acontece na esfera legal, ele também acontece na esfera moral, né? Tem o seu aspecto moral e deve ser considerado. Não é porque o divórcio, ele no aspecto da legislação brasileira é facilitado, né? É liberado, é fácil você se divorciar e casar novamente, que moralmente isso é algo correto. É como o autor diz, né? O Estado garante o seu aspecto legal, né? do divórcio, contudo a Escritura define o seu aspecto moral, né? Como a gente já viu aqui em Mateus no capítulo 19, né? Jesus ele mostra que o divórcio, no plano original de Deus para o casamento, ele não é aceitável. O plano original de Deus para o casamento é que o casamento ele seja indissolúvel. O casamento ele seja para sempre, ou até que a morte os separe. Então, trocar a esposa por uma mais jovem, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Então, o Estado permite que você se divorcie, né? Arrume aí, a mulher se divorcie do marido e arrume outro mais rico, né? Com mais condições. O homem deixa a esposa por uma mais jovem, né? Então, o Estado permite que faça isso. Contudo, isso é moral para o cristão? Isso é certo para um cristão? O crente pode fazer isso? Fica essa pergunta, né? Acredito que, com o que já expomos aqui, deu para entender que isso é algo errado diante das Escrituras, né? Isso não é correto. É como Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 12, ele diz o seguinte:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Claro que Paulo aqui está falando num contexto, e isso cabe até aqui, é interessante, num contexto de imoralidade sexual, né? E aqui o divórcio, como eu já falei, ele ocorre justamente devido a pecados, né? E um dos pecados é a imoralidade sexual, né? Então, cabe bem, né, isso daqui, até porque a normalização do divórcio, ele leva também a uma normalização, aí vamos dizer de forma legal, do adultério. Porque muitas pessoas estão praticando o divórcio contrários, né? Sem nenhuma daquelas exceções que a gente citou, como a infidelidade conjugal e o abandono do descrente, estão se divorciando por qualquer motivo e, como Jesus disse, se fizerem isso, estarão cometendo o adultério, né? A prática do adultério. Então estão pecando, estão adulterando de acordo com a palavra de Deus, né? Então estão indo para uma prática de imoralidade sexual. E aqui na continuidade do texto, no versículo 18 do capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo diz: fugir da imoralidade sexual, fugir da porneia, né? Da prostituição, de todo tipo de prática de imoralidade sexual, né? Nem tudo aquilo que é permitido por lei, né? Nem tudo aquilo que é lícito, que é permitido por lei, está de acordo com as normas divinas, com a moral cristã, né? Com os valores morais cristãos. Não é porque é permitido por lei que eu posso fazer. Tenho que verificar se aquilo está de acordo com os valores morais da palavra de Deus. É isso que nós devemos ter em mente. O autor diz aqui no final que há um alto preço para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Então, de qualquer modo, o divórcio ele é um processo doloroso, né? E deixa marcas aí como consequência em ambos, né? Tanto no homem como na mulher, né? É algo que vai deixar marcas pelo resto da vida daqueles que se divorciarem. Agora no tópico 3, o divórcio e a prática pastoral. Aqui no ponto 1 ele fala da pessoa do divorciado. E que o autor diz assim, que o divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista, né? Como uma pessoa, um ser humano, alguém amado por Deus. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Aqui ele diz que isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, né, ao mesmo tempo, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Então a gente vê que o divórcio, como ele fala aqui, é um processo traumático, né, que gera traumas e é ainda mais agravado quando existem aí filhos que foram gerados no relacionamento. Ele fala até a questão aqui da alienação parental, né, que é muito comum acontecer, que é quando o genitor ele coloca um filho contra o outro genitor, e isso não deve ser feito, né, não deve ser buscado fazer. E aqui ele fala que essa pessoa que praticou divórcio, essa pessoa divorciada, né, ela deve ser amparada, né, espiritualmente e psicologicamente. A gente sabe que isso causa traumas psicológicos e devem ser tratados, né, conforme ali a pessoa ela estiver sendo acompanhada, né, na igreja pelo pastor e também por uma pessoa capacitada, né, para fazer o acompanhamento psicológico dessa pessoa. Então os pastores, os líderes da igreja, né, eles devem buscar estar cada vez mais preparados diante desse aumento, né, da prática do divórcio e das pessoas que vêm chegando, né, que passaram aí por esse trauma, né, em suas vidas. E que no ponto 2, o divorciado como cristão. Ele diz que outra coisa, né, em relação ao divórcio, diz respeito à sua condição de membro da igreja, né, aquela pessoa divorciada como membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Aqui ele diz que cada situação deve ser analisada com cuidado, né? Por isso que cada pastor ele deve analisar a situação com cuidado, porque muitas pessoas têm se divorciado e esses divórcios não são de acordo com
aquilo que é permitido, vamos dizer assim, ali pela palavra de Deus. Apesar de não ser algo que esteja no plano original do casamento, a gente viu que existem algumas cláusulas, né, que podem aí fazer com que o divórcio ocorra. Mas muitos estão se divorciando de qualquer forma, né, a bel prazer. E essas pessoas chegam muitas das vezes na igreja já com esse problema, e também, como vimos, né, dentro da igreja mesmo, tem acontecido bastante esse tipo de situação. Então deve-se analisar a cada situação com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Então o pastor ele tem que mostrar que Deus ama aquele pecador, que Deus ama aquela pessoa que foi contra a vontade de Deus, e ele está disposto a perdoar a todos aqueles que se arrependerem e se converterem, né? Como diz lá em Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 13, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, abandona, alcançará misericórdia. Então Deus ele é um Deus que ama e que perdoa para aqueles que se arrependerem, que deixarem a sua prática, né? Mas aqui, né, nós vemos nesse caso, principalmente, né, em relação ao divórcio, né, até porque muitas pessoas que se divorciaram, eles praticaram, em alguns casos, imoralidade sexual, né, que é o que Paulo trata lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. E aí no versículo 11, Paulo diz assim: alguns de vocês eram assim, ou seja, praticavam essas práticas de imoralidade sexual, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, as pessoas, elas tinham essas práticas erradas, elas cometeram essas práticas erradas, mas elas se arrependeram. Elas não são mais assim. Elas foram lavadas, foram santificadas, foram justificadas. Deus é um Deus que perdoa. Só que aqui é onde a gente tem que ter o cuidado, né? Para que a graça de Deus ela não seja banalizada, como a gente já viu na lição 2, né, na sutileza da banalização da graça. Muitas pessoas pensam que porque Deus é um Deus gracioso, a sua graça é uma graça restauradora, né, que justifica o homem, que santifica, que lava, e muitos pensam que por Deus ser esse Deus gracioso, ele vai perdoar sempre ali os pecados, e eu posso pecar então à vontade e ir contra a palavra de Deus, porque Deus é um Deus que perdoa. E não se esforça ao ser alcançado por essa graça, ser transformado por ela. Ele não é transformado, ele vive da forma como está. E ainda diz, Deus me aceita como eu sou. Não, Deus não aceita você como você é. Deus recebe você como você está. Mas Deus lhe recebe para lhe transformar a sua vida. Então, isso é que deve ser evitado para que não haja a banalização da graça e uma normalização do divórcio. Porque diz, essa pessoa ali, ela se divorciou, me divorciei uma vez, Deus perdoou, posso me divorciar de novo também, que Deus vai me perdoar. E aí acontece a normalização do divórcio, porque acha que Deus vai perdoando e ela vai ficar nessa prática. E aí entra também na prática do pecado lá do adultério. Se divorcia de qualquer forma. É isso que deve ser combatido pela igreja, para que não haja a normalização do divórcio, como tem acontecido no meio evangélico nos dias de hoje. É isso que nós devemos combater. Como eu mostrei aqui hoje, como foi mostrado na lição, os aspectos, né, relacionados ao casamento, o casamento como sendo algo indissolúvel. Existem, né, as concessões para que ocorra o divórcio, mas não é algo que deve ser buscado. Não é algo que deve ser procurado. Por isso que o jovem, antes de se casar, ele deve ver bem ali a pessoa que está na sua frente, né, a sua companheira, que ele escolheu para passar o resto da sua vida, para que mais na frente ele não venha se arrepender. Porque após ter se casado, ali é para sempre. Esse é o objetivo do casamento criado por Deus. Esse é o plano original criado por Deus. Então os pastores e os líderes eles devem ter muito cuidado, né, nessa prática pastoral, nesse aconselhamento com a pessoa do divórcio, para evitar que isso seja normalizado dentro da igreja.
Então aqui na conclusão, o autor ele diz assim, ó, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como normalidade, como se fosse coisa normal, né? É comum, mas normal não é, não está de acordo com a palavra de Deus. Não é certo. Pode ser legal, mas não é aceito por Deus. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. É aqui que eu estou dizendo, né? Isso vai nos afastar de Deus. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus, né? Lembrando novamente, heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Esse é o plano original de Deus para o casamento. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino, né? Devemos evitar, então, essa normalização que está acontecendo do divórcio no meio evangélico. Na próxima aula, na lição 5, estaremos estudando a respeito da sutileza do materialismo e do ateísmo, né? Acredito que se você ficou até aqui conosco, você gostou dessa aula, então deixe aí o seu joinha, né? Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Se desejar também se inscreva no nosso canal para acompanhar, né? Ativa lá o sininho para acompanhar as novidades, né? A gente toda semana vem postando vídeos relacionados à escola dominical, algumas vezes também áudios ou vídeos de pregações, para que os irmãos possam estar sendo edificados no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueça, neste domingo, participe também aí da escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.